Hoje nós vamos ligar você na tomada, na mobilidade e também nas pistas com as duas rodas e com Marcos Monteiro, que é gerente-geral comercial de Honda Motos aqui do Brasil. Marcão, seja super bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu já fui muito bem recebido, não só eu, mas a equipe inteira da Jovem Pan no Festival Duas Rodas, pelo Marcão, pelo Renato, que está aqui também com a gente, e agora chegou a nossa vez de receber você, né? Na telinha você já esteve com a gente várias vezes no Máquinas na Pan, né? E agora aqui no Ligados na Tomada. Marcão, eu vou começar falando de números. Você como engenheiro, você gosta de números? Vamos primeiro dar esse cartão de visita da Honda Motos aqui no Brasil. Qual o tamanho do mercado da Honda no Brasil, da Honda de duas rodas? A Honda está operando no Brasil desde 1971 e com fábrica em Manaus desde 76. Para você ter uma ideia, na semana passada lá em Manaus, nós comemoramos 30 milhões de unidades produzidas desde 1976. E esse ano é um ano bastante intenso para a Honda aqui no Brasil. A gente deve comercializar alguma coisa perto de 1.300.000 unidades. É um número realmente impactante. E como também é impactante, o que vocês conseguem, e a gente viu isso com ativação durante o Festival de Interlagos, é transportar esse cliente, esse consumidor da pista para as ruas. Como que você faz essa sinergia tendo a pista ou as grandes bikes como um aspiracional? A história da Honda se confunde com a Honda Race, né? Então, o Soichiro, nosso fundador, né? Desde o início da empresa, ele usava a referência do laboratório das pistas para desenvolver os seus produtos, né? Então, a Honda Racing tem uma história muito interessante que há 70 anos atrás ela fez a primeira ação fora do Japão e foi no Brasil, foi em Interlagos. Então, a moto de pista acaba, de alguma forma, indo para as ruas. Então, nós temos uma estratégia muito forte de integração, não só da engenharia, mas também fazendo como pesquisa para mostrar para os clientes o lado divertido das motos. E isso, assim, a gente vai conquistando cada vez mais clientes. A gente, quando esteve lá no Festival Interlagos, eu vi algumas motos bem legais, inclusive com um painel com motos customizadas por artistas aqui do Brasil, uma customização como se fosse um tuning de motos, e vi uma atenção muito grande, não só para essa, mas para aquelas naked café, que a gente inclusive já deu aqui no programa. Fala um pouquinho dessa customização. Esse foi um projeto muito interessante. Nós selecionamos 4 garagens de customização aqui de São Paulo e fizemos um briefing de usar a criatividade para transformar as motos de rua. E o resultado que você viu no festival foi incrível, né? Cada um foi para uma linha de construção e usando esse conceito de... A gente tem hoje a moto Neo Sports Café, que é uma referência dos anos 60, das Café Racers, e são motos de linha que já tem um estilo muito interessante e ficou ainda melhor do ponto de vista artístico e do ponto de vista também de motivar os clientes. Por que não fazer algo parecido em casa, né? E eles tinham liberdade para desenhar, eles tinham um briefing... Eles tinham um briefing para fazer algo inspirado à nossa história. Então, cada um foi para uma linha criativa. Teve um que trouxe uma ideia das vintage, dos anos 60. Outro foi uma coisa mais transformacional, com acessórios. Mas o mais interessante é a customização sendo feita por pessoas que não são da indústria. Então, tem um lado artístico, mas acho que provoca também um pouco de uma reflexão. Dá para colocar sua identidade na moto. Dá para você colocar um pouquinho da sua personalidade, do teu estilo, em qualquer tipo de moto. Marcão, eu percebi, principalmente durante a pandemia, um crescimento, assim, um gatilho muito forte para o aumento de mobilidade de duas rodas na rua. Não só pelo cidadão que vai para o trabalho, que tem essa mobilidade diária, mas também por serviço de entregas. Embora São Paulo tivesse um fluxo de duas rodas muito grande, eu vi esse crescimento. Isso acabou sendo um gatilho para depois, passada a pandemia, ter esse crescimento tão grande na mobilidade de duas rodas, principalmente numa cidade como São Paulo? Sem sombra de dúvida, mas eu acho que é uma combinação de fatores. A pandemia, de certa forma, ela foi um gatilho, ela impulsionou ainda mais. Mas se a gente pegar um pouco do mercado dos grandes centros, do delivery, o delivery está diretamente relacionado à conveniência e renda. Durante a pandemia, acho que o Brasil descobriu o delivery de serviço, de remédio, de alimentação, seja o que for. Esses dias eu estava lendo uns dados do iFood, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Antes da pandemia, o iFood fazia uma quantidade de 20 milhões de entregas no mês. Em 2024, é 100 milhões em um mês. Então, ele cresceu 5 vezes mais a demanda de entregas. Naturalmente, a entrega, boa parte disso é feito com motocicletas. Então, há uma demanda de emprego, há uma demanda de renda e uma demanda de serviço.
E a pandemia ela trouxe um outro lado também, da mobilidade individual. Sair do transporte público, muitas vezes cheio, muitas vezes com pessoas diferentes no mesmo espaço, e você vai para um veículo individual, que é a motocicleta, dentro do capacete. E com custo, às vezes, que eu cheguei a ver um comparativo, muitas vezes dá para o cara pagar a prestação da moto, ou seja, dessa mobilidade de duas rodas, com o que ele gastava no transporte público. Totalmente equilibrado, porque hoje a motocicleta é a solução mais barata de mobilidade individual que existe no mercado. E ao longo dos anos a gente vê uma transformação também provocada ou promovida indiretamente pela indústria automotiva. Quando você não tem mais os carros de entrada, os carros populares, você vai criando um espaço dessa categoria de transporte, e a motocicleta, de certa forma, ela foi preenchendo esse espaço com um produto que é mais acessível para um cliente de baixa renda. Você tocou num ponto bem interessante, que eu até ia te perguntar isso nos bastidores, vou perguntar agora aqui no programa. Teve aquele programa do governo de carro popular, ou seja, teve um aporte do governo de R$1 bilhão, depois teve mais 500 milhões, 1,5, e chamando aquele carro de entrada de carro popular, que para mim isso é uma grande balela, um carro de 70 a 75 mil reais ser considerado carro popular. No mercado de duas rodas, existe a moto popular ou só existe a moto de entrada? Não, existe a moto popular, sim. Nós estamos falando de uma motocicleta hoje que com menos de 10 salários mínimos você consegue comprar. Obviamente que financiada, ou tem um consórcio, que é algo ainda muito forte, motocicleta tem uma presença muito importante. Nós temos alguns índices, por exemplo, antes da pandemia, para você comprar um carro de entrada, o mais barato que tinha, você precisava de 33 salários mínimos, em 2019. Em 2024, para você comprar um carro de entrada, você precisa algo perto de 65 salários mínimos. Então, observe quanto ficou mais desafiador e mais longe do cliente de baixa renda alcançar esse patamar de aquisição. Então, a motocicleta numa faixa de 10 salários é muito mais próximo do ponto de vista de aquisição para um cliente de entrada de mercado. A minha primeira moto, eu estava completando 18 anos, foi num consórcio lá em Santos chamado Guarujá Veículos, não sei se você lembra, mas era muito forte em motos, né? E eu lembro que era uma 250, até vocês fizeram um lançamento recentemente, que estava lá aquela 250 e a nova versão, né, da 250. Então a minha entrada também na mobilidade acabou sendo pelas duas rodas e justamente pelo custo. Mas eu lembro que lá atrás, estou falando aí 30, 40 anos atrás, a dificuldade que se tinha era de financiamento e de seguro. As pessoas tinham medo de fazer seguro e os financiamentos eram mais caros. Como que está hoje esses dois cenários, tanto do seguro de moto como o financiamento? O financiamento, como bem durável, né? Qualquer bem durável, você precisa de crédito, precisa de uma linha de financiamento. E os bancos foram aprendendo a conceder crédito para o cliente de motocicleta. Então, eles usam praticamente as mesmas financeiras de automóvel, as mesmas condições, o que varia é de acordo com o score e perfil do cliente. Claro. Mas o crédito é disponibilizado para a motocicleta, o que favorece muito a aquisição do bem. Mas aquele cliente que é mais planejado, que consegue organizar a sua compra e talvez não queira pagar a taxa de juros, ele tem uma opção de consórcio. E o consórcio é muito viável para a motocicleta porque é uma parcela relativamente pequena, baixa, né? Ele pode dar um lance, ele pode antecipar a retirada da moto. Então, ele é um dos fatores de contribuição do crescimento da moto e é um drive importante para a aquisição do bem. Marcão, a gente falava de mobilidade e eu sou da cidade de Santos. E eu lembro que mesmo antes de vir para São Paulo, de morar em São Paulo, eu via uma mobilidade de duas rodas com scooters e muito com o público feminino. Qual é essa sinergia que tem da scooter com a mulher? Eu acho que o público feminino está descobrindo a moto ano a ano. Alguns anos atrás, 30% das vendas de moto no Brasil eram para mulheres. Já era um número bastante importante, principalmente em regiões litorâneas, cidades menores, que de alguma forma a motocicleta ela substituiu a bicicleta, era um step-up. Então a pessoa estava de bicicleta e naturalmente mantém-se no mundo das duas rodas, ela só mudou a motorização. E 30% era um número muito importante, mas nos últimos 2 anos esse número está crescendo, estima-se que em 2024
alcance 40% das vendas para o público feminino. Então nós estamos vendo cada vez mais mulheres andando de moto, e as motos semiautomáticas ou automáticas, como uma scooter, é a porta de entrada pela facilidade de pilotagem, por todos os benefícios da motocicleta nessa categoria. Você sabe que na indústria automotiva, e eu percebo isso até não só pelo mercado, pelos números, pesquisas que agências de publicidade já me chamaram para participar, a escolha do veículo hoje pela mulher, 2/3 do mercado. Ou seja, a mulher hoje ela decide pela compra do carro dela, do carro do marido, do filho e o da família. Existe essa coisa também, por exemplo, da mulher e junto com o marido para ajudar a escolher aquela mobilidade, principalmente no mercado premium, que essa vai ser minha próxima pergunta para você? Eu acho que a gente consegue ver esses dois paralelos. No mercado premium, como muitas vezes garupa, de viajar junto, de acompanhar. O conforto de quem está na garupa. Mas também da entrada, quando ela descobre a motocicleta como meio. A gente brinca na indústria de motocicletas que às vezes quem aprova a moto não é o banco, é a mãe. Olha. Então nós temos que primeiro convencer. Então quanto mais mulheres estiverem andando de moto, melhor será os próximos anos das motocicletas, porque mais mães motociclistas conscientes vão falar de trânsito, de pilotagem com segurança com seus filhos, e certamente uma outra geração de clientes muito mais conscientes, mais educados para andar no trânsito, e aí com isso reduz certamente a questão dos riscos de acidente. Então a mulher andando de moto é melhor para todo mundo. No sentido do trânsito, porque ela é mais prudente, no sentido de conscientização das famílias, por ser a mãe e ser a grande matriarca ali daquele seio familiar, mas também ela descobre que a mobilidade individual, a motocicleta, é a melhor solução para isso. E também dentro dessa pesquisa mostrou um dado muito interessante, Marcão. A mulher, ela tem uma escolha muito mais racional que o homem. O homem é muito emocional. A mulher, a preocupação dela é o tamanho do porta-mala, a segurança dentro do carro, principalmente se tem filho pequeno, se tem aquele tip-totter, se tem a facilidade de colocar uma cadeirinha, a altura em relação ao solo, o custo operacional do carro, ou seja, se ele é econômico, se não é, se tem eficiência energética. E aí eu já vou remeter para outro lado. A scooter tem esse papel de eficiência energética até para a família, porque eu vi muitos executivos da Honda, né, utilizarem scooter no dia a dia do trabalho. Isso também acaba permeando para a população essa facilidade. Eu vou deixar o carro em casa hoje, porque é meu rodízio, eu vou com a minha scooter. A scooter eu acho que ela consegue atrair uma diversidade de públicos que talvez seja a categoria mais pulverizada do ponto de vista de perfis de usuários. Nós temos um perfil entrante, que seria a primeira moto, pela facilidade de pilotar. Nós temos aquele cliente que é predominantemente do automóvel, que deixa o carro em casa e vai trabalhar de scooter. E as mulheres estão dentro desse conceito também de descobrir a scooter. Porque a scooter, além de ser automática, você tem um porta-objetos, você tem tomada USB para carregar celular, iluminação em LED, a chave Smart Key, freio ABS, motores extremamente eficientes, motores térmicos que fazem hoje mais de 40 km com 1 litro de combustível. Então, se a gente fizer uma correlação em relação à eficiência energética, a motocicleta ela tem um motor extremamente baixo em consumo e emissões. Nós temos motocicletas testadas por entidades terceiras que apontam quase 60 km numa motocicleta com apenas 1 litro. Então, ela consegue ter um rendimento superior à maioria dos carros plug-in. Então, se a gente fizer um paralelo de eficiência energética, nós estamos falando de um motor 100% térmico. Só que a maioria do nosso line-up, mais de 60% dos nossos produtos, hoje já são bicombustíveis. Então, a opção do etanol também contribui na matriz energética, numa matriz limpa. Então, é eficiência, baixo consumo e um custo de aquisição baixo. O nome do programa é Ligados na Tomada, então eu tenho que, de alguma maneira, fazer a eletrificação aqui do Ligados. Existe algum plano da Honda aqui no Brasil para eletrificação das duas rodas? A Honda tem trabalhado muito forte na questão de veículos elétricos, não só em motocicleta, mas também em automóveis. Mas em motocicleta a gente já tem apresentado em alguns países, na Ásia e principalmente na Europa, algumas opções de motores e motos elétricas. E agora, nessa semana, vai ter o EICMA lá em Milão, deve ter anúncios também bastante interessantes para esse segmento. E nós estamos olhando esse mercado, principalmente o latino, de acordo com a necessidade e característica de cada mercado. Atualmente as motos elas estão posicionadas principalmente nas scooters elétricas, que é o segmento inicial dessa categoria. A Honda está estudando esse mercado e já apresentou para sua rede de concessionário um modelo, que é um conceito,
para mostrar a tecnologia. Então, nós estamos avançando pela linha de estudo de mercado, entendendo também o perfil do cliente brasileiro, a infraestrutura necessária, a preparação da rede de concessionárias, as questões produtivas, para que a gente possa viabilizar o modelo. Mas eu acho que a jornada de elétricos em motocicleta, ela deve pegar alguns nichos de mercado. Talvez esse da micromobilidade, do last mile, ou até dos usuários profissionais, frotistas, que precisam fazer entregas todos os dias. Mas a Honda até apresentou motos de competição elétrica, uma CR elétrica, faz uma CRF, a combustão, e uma CR elétrica para motocross, perdão. E essa motocicleta foi mostrada como um conceito, o piloto demonstrando, foi um show nos Estados Unidos. Então, acho que a Honda tem um portfólio completo e tem novidades nos próximos anos anunciados pelo presidente de que ela vai embarcar nesse mundo, sim. A gente falou aqui no começo do programa muito do aspiracional, que a Honda traz isso. Eu queria que você falasse dos dois paralelos, depois eu até te falar para mim qual que é a cereja do bolo. Indo de uma ponta para outra, da CG até uma Africa Twin, uma CBRRR, né? 1000, são 3 R's, né? A top de linha. Como que você permeia esse line-up e que público que a gente tem? A participação de mercado da Honda, você me falava que é quase 70% aqui no Brasil. E globalmente é o maior fabricante de motos do planeta. Ou seja, o posicionamento de vocês realmente é muito alto. E o Marcão falava comigo antes de entrar no programa que se sente frustrado que o número correto seria por volta de 80%. É isso, né? É isso aí, nosso compromisso. É só isso, né? Nós temos uma participação muito grande no Brasil, mas isso é fruto de uma história de mais de 40 anos, né, de produção em Manaus, e uma história que começou nos anos 70 no Brasil. Então, que vai desde a escolha de produtos a 4 tempos, numa época que a indústria era de 2 tempos, criação do consórcio Honda, a capilaridade, são mais de 1.100 pontos de venda no Brasil. Então, uma fábrica vertical extremamente eficiente no meio da Amazônia. Então, se você combina esses fatores e produtos desenvolvidos exclusivamente para o Brasil. Os nossos 4 primeiros produtos em venda só vendem no Brasil, são produtos exclusivos para o mercado brasileiro. A gente fala desenvolvido e feito para brasileiros. Então, quando a gente olha a nossa gama de produtos, nós falamos da classe C até o AAA. Nós temos motos que partem de 11, 12 mil reais e chegam até 300 mil reais com uma Goldwing, por exemplo. É uma moto que tem airbag, é a única moto do mundo com airbag. Então, nós conseguimos nos relacionar com uma gama de clientes de A a Z. Então, exige da fábrica uma capacidade de adaptar perfis de clientes e necessidades distintas de cliente. Então, desde o que precisa ir para o trabalho, desde o que precisa gerar trabalho, gerar receita e renda com a motocicleta, ao cliente que quer um lazer, quer viajar com a esposa ou viajar num grupo de amigos e explorar o mundo. Então, a motocicleta ela consegue ter uma gama, uma pluralidade de clientes que é um grande desafio, ao mesmo tempo é um grande sabor, porque a gente consegue atender tamanha diferença de perfis de consumidores. Para esse cliente, Marcos, que é fã de automobilismo, de motorsport, de 2 rodas, eu tive a oportunidade, cara, vou até contar a história antes de fazer a pergunta aqui, de entrevistar Valentino Rossi quando ele corria com Honda e patrocínio da Repsol. Era uma moto toda envelopada, na verdade, com Repsol, muito bonita em motor Honda. Foi campeão em Valência, eu fui entrevistá-lo, tive uma exclusiva com ele, e ele estava sendo convidado para ir para a Ferrari, não fazer um teste na Ferrari, como ele foi convidado também para participar do Mundial de Rally. E na época a Ferrari e Ducati eram muito próximas, né? E eu fiz uma pergunta para ele meio sem noção. Ele tinha acabado de ser campeão com Honda, adorava a Honda, levantava a bandeira da Honda. E eu perguntei para ele, você vai andar na Ferrari, então quer dizer que um dia você pode andar na Ducati, que é a Ferrari das motos? Ele olhou para mim, você está totalmente enganado. A Ferrari das motos é a Honda. Eu vi ali realmente o cara vestindo a camisa. Quando a gente fala desse cara, que gosta da pista, que tem paixão pela pista de corrida, o aspiracional dele é a CBR 1000? De pista, sim. A CBR, a gente fala Triple R, né? RRR. A CBR é uma moto que deriva das motos do MotoGP, do Superbike, do Mundial do Superbike, que ela tem uma especificação, uma tecnologia que você encontra uma relação de peso-potência de praticamente 1 para 1. É uma moto que pesa um pouco mais de 200 quilos e tem mais de 200 cavalos de potência. É uma moto de pista, mas adaptada com eletrônica para controles para um cliente que gosta de acelerar, mas principalmente esses que gostam de tracking day, que gostam de acelerar em pista, porque é uma motocicleta que tem uma vocação esportiva. Então esse DNA das pistas chega também no showroom das concessionárias, por óbvio. Sabe que a Honda tinha, na minha geração,
tinha uns apelidos, né? Que eu não sei se até hoje existem, que era 4 galo, 7 galo. Eu acho que não é da sua época, mas certamente você já escutou isso. A 450 a gente chamava de 4 galo e a 750 de 7 galo, né? Tinha isso. E que deixou uma assinatura muito forte. Hoje essa assinatura forte do mercado premium, aonde ele está? Está com a Africa Twin, está com a Mil, está com a Goldwyn, aonde você vê esse segmento? A gente podia dividir esse heritage da marca, assim, esses icônicos, esses nomes icônicos que hoje todas as montadoras estão resgatando. Você ouviu esse 4 galos, 7 galos? Nós temos um museu, inclusive, nosso da Honda, de todas as motos produzidas no Brasil, lá no nosso centro de treinamento em Indaiatuba, que é aberto ao público aos sábados. Nós temos todas as 7 galos produzidas em Manaus. Mas tem essa legenda, 7 galos? Não fala, não se fala mais, mas a gente usa o nome oficial CB750 né? Claro. Mas isso no jargão popular, no dia a dia, todo mundo tem uma memória afetiva, né? Muito forte. A 7 Galo é uma moto icônica, que desde os anos 60, né? Então a gente tem essa relação direta com o produto. Então nós temos, vamos dizer, 3 pilares da alta cilindrada, que são famílias de produto que derivam de nomes icônicos da própria Honda dos anos 60 e 70. A gente tem uma família de CB, que começa com CB500, passa pela 650 e chega na CB1000, que é a Nau Sports Café. Nós temos a família da Africa Twin, que é uma CRF. Então ela está 1100, ela tem câmbio manual, câmbio DCT, que é um câmbio, vamos dizer, uma embreagem automada, assistida eletronicamente. E nós temos a CBR, a família CBR, que é 650 e a 1000 RRR. E aí, a partir disso, você fecha um contexto de famílias de produto. E a Goldwyn é a joia da coroa, porque é uma moto que comemora agora 50 anos de existência. E tem uma legião de fãs da Goldwyn que a gente brinca, o cliente ele fala assim, eu não tenho uma Honda, eu tenho uma Goldwyn. Então ele fala, o nome do produto é mais forte muitas vezes que o nome da marca, devido a toda essa história de identidade e relação de 50 anos com a motocicleta. Eu vou confessar uma coisa agora para vocês dois aqui, para o Marcos e para o Renato do marketing, que está acompanhando a gente aqui no estúdio, que quando a gente fez aquela ação da Africa Twin, primeiro eu fiquei extasiado de ver a máquina, né? Espetacular, eu andava, todo mundo olhava e tal, e eu fiz junto com o Tite Simões, também, que sempre foi parceiro de vocês. E o Tite perguntou para mim, Alex, você prefere a manual ou a DCT? Eu falei, DCT, lógico, sabe aquela coisa? Não, eu quero andar na melhor. No dia seguinte eu troquei com ele. Eu sou muito old school e eu me atrapalhei. Uma semana depois eu peguei de novo a DCT. Cara, você não larga mais. Então é aquela história de você ter uma resistência ao novo, porque é espetacular a maneira de você conduzir uma moto com câmbio DCT. É algo que tem que ter experiência. O que eu sempre falo, você tem que fazer o test drive, tem que andar, mas no começo, esse meu lado mais antigo, mais old school, eu fiquei bem com medo e troquei com o Tite bem no dia seguinte. Marcos, eu queria, para finalizar, a gente falar um pouquinho do Racing, que sempre foi uma plataforma muito forte de vocês. Eu tive a oportunidade de participar de algumas apresentações, né, desse line-up do Racing, desde Superbike até Off-Road, e queria saber como que está esse ano o Racing e como que está essa última etapa aqui no Brasil. Perfeito. O Racing é o DNA da Honda, né? Como a gente falou aqui durante o nosso papo. Atividades do Honda Racing Brasil tem mais de 40 anos que a Honda apoia, incentiva e, sem dúvida, desenvolve pilotos brasileiros nas grandes categorias, né? Então, nós estamos falando do Racing, da motovelocidade, nós estamos falando de enduro, nós estamos falando de rally e de motocross. Então a Honda tem atividade oficial, com equipe oficial, nessas 4 categorias e apoia os principais eventos do Brasil. Do motocross ao Superbike, estamos presentes em todos esses eventos. E nós estamos preparando uma grande festa de final de ano, devido aos resultados maravilhosos que tivemos esse ano, no dia 1º de dezembro, em Interlagos. A Jovem Pan vai ser convidada, hein? Sem dúvida. A área VIP da Jovem Pan, quero vocês lá conosco. Dia 1 de dezembro é a grande final do Superbike. Nós vamos fazer uma grande festa, porque nós vamos levar também todas as outras equipes das demais categorias para celebrar os resultados de 2024 que foram incríveis. Legal, Marcos. Sabe que o jornalista sempre fala para finalizar e sempre tem mais uma, né? A gente brinca muito aqui com o jornalista de 4 rodas, qual aquele carro que ele gostaria de ter na garagem de casa, e eu vou até para o outro lado, ter na sala da sua casa. Eu pergunto, do line-up que você tem, esse vasto line-up da Honda, qual aquela moto que você gostaria de ter na sala da sua casa? Não importa preço, não importa se é esportiva, se é para mobilidade. Que moto é essa? A moto do Marcos Monteiro. Olha, eu acho que o pessoal da Honda vai brincar comigo isso, mas eu acho que eu já tenho. Eu tenho uma XRV 750 Africa Twin 1991, placa preta. Old school. Old school, que ela nasceu no Dakar.
Eu ia te perguntar, é do Dakar, né? A Honda foi campeã pela primeira vez no Dakar em 86 com o Serena EV, usando um protótipo dessa motocicleta. Ela lançou em 88 como 650 e em 90 para 91 lançou como 750. Então, no começo dos anos 90, era a moto Big Trail, da moto que fazia o Rally Paris-Dakar. Que cor que ela é? Ela é tricolor branca com vermelho e azul, que é a cor referência da Honda Race. E eu tenho essa moto, é meu xodó. E você anda com ela? Ando, nossa, ela é a moto que está na sala, vamos dizer assim, sala de jantar, ela fica num espaço super especial, porque eu comecei a gostar de moto, porque eu olhava assim, no começo dos anos 90, olhava Senegal, Paris, como assim? Ele sai daqui, chega lá, de moto no deserto, e olhava aquilo, eu achava fascinante, e anos depois consegui trabalhar na Honda com Africa Twin, então tem uma relação muito pessoal com isso, é a moto do sonho que eu consegui realizar. Não, para mim seria também, mas a minha, na verdade, seria muito mais de memória afetiva. Eu, quando era pequeno, né, na época de escola, 14, 15 anos, em Santos, eu tanto enchi como enchi meu pai que ele acabou me dando uma setentinha. Mas o meu trajeto é mais ou menos que nem o americano quando pode tirar a licença para dirigir. Ele pode tirar com 16 anos e ele só pode percorrer o caminho de casa para a escola. Então a primeira licença que tem, o primeiro license driver que ele tem é de casa para a escola, e só pode andar por ali. Se ele for pego, ele tem problema depois até para tirar a sua licença definitiva. Então eu tinha essa licença provisória do meu pai, e só um dia da semana, que era o dia que a gente tinha educação física, porque aí era muito mais perto de casa. O galpão da educação física era próximo, eu ia com a minha setentinha. Então, a que eu gostaria de ter era aquela setentinha azul que eu vi na Remasa, na frente do Shopping Ibirapuera. Perfeito. Eles têm ali um acervo bem grande, né? Bem bonito, mas essa realmente é a moto que eu gostaria de ter. Você falou uma coisa de Rally Dakar, eu vejo assim, algumas categorias que a gente vê ao longo do ano de motorsports, muitas vezes a prova é mais importante do que a temporada. Eu vejo isso no Rally Dakar, quando a gente fala de endurance. O vencedor do Rally Dakar, ele realmente tem aquela assinatura, aquela medalha mais forte do que o campeão mundial no final do ano. A mesma coisa com endurance de carros, 24 horas de Le Mans também tem esse papel. É muito mais importante esse piloto vencer uma 24 horas de Le Mans do que ele vencer o Mundial de Endurance. O nome dele fica para sempre. E para finalizar, 500 milhas de Indianápolis. As pessoas não lembram quem foi campeão da Indy o ano passado, o ano retrasado, mas todos se lembram. E houve uma época, das 500 milhas de Indianápolis, e houve uma época que Mônaco também tinha isso. E como esse ano aqui a gente comemora 30 anos, né, que desde que o Ayrton saiu das pistas, tinha essa história também com Mônaco, e o nosso querido Ayrton Senna, que conheceu muito o seu presidente mundial, né? Ele tinha uma paixão violenta pela Honda. Hoje não vai dar tempo, mas a gente vai mostrar aqui ele andando no NSX. A Honda também sempre teve uma ligação muito forte com o Ayrton Senna. Marcão, com esse Ayrton Senna e com muito sucesso e campeão, a gente encerra esse Ligas na Tomada com uma aula de Marcos Monteiro aqui, não só de mobilidade nas duas rodas, mas também de mercado e muito mais. Super obrigado, amigo. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Obrigado. E você continua ligado que já às 4 da tarde tem Máquinas na Pan, também com as duas rodas. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.